Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José dos Campos, a Rede Life Informa recebe o candidato à reeleição Carlinhos Almeida, do Partido dos Trabalhadores. Carlinhos, é um prazer recebê-lo. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que o eleitor joseense deve confiar novamente no senhor para continuar governando a segunda cidade mais populosa do interior de São Paulo? Primeiro, eu quero agradecer aqui o Aquarius Life, o convite, essa oportunidade de conversarmos. Eu estou completando 3 anos e meio de administração e foram 3 anos e meio dentro de um ambiente muito difícil, inclusive economicamente para o país e financeiramente para as prefeituras. Apesar disso, a cidade conquistou muito nesses 3 anos e meio. Nós avançamos em todas as áreas. Então, se você pegar na área da educação, escola interativa, valorização dos professores, aumento das vagas em creche, na saúde, implantação de vários programas como o SAMU, Hospital da Mulher, 2 novas unidades de pronto atendimento. Na área da mobilidade, dobramos o número de ciclovia, fizemos pavimentação em mais de 100 quilômetros na cidade de São José. Então a cidade avançou bastante. E eu quero novamente ser prefeito de São José por 2 motivos básicos. Primeiro, para não permitir que tenha retrocesso na cidade, que a gente não volte para trás em algumas conquistas importantes, como por exemplo ciclovia. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 38 quilômetros de ciclovia. Foi o que foi feito em 140 anos de vida da cidade. Em 3 anos e meio, nós aumentamos de 38 para 84, mais do que dobramos. E para fazer ciclovia tem que ter coragem, tem que ter determinação. E eu acho que é muito ruim a cidade voltar para trás numa conquista tão importante como essa, para citar apenas um exemplo. E um segundo motivo é que nós avançamos muito, mas tem muita coisa ainda para ser feita na cidade de São José, e eu me sinto preparado e embalado para continuar fazendo isso. É uma coisa que eu acho que é fundamental na administração, não só na administração pública, o ritmo, a sequência. Então, por isso que eu sou candidato. Certo. O senhor mesmo acabou de comentar que o país, a cidade, atravessa um período de recesso econômico, né? Como atrair novas indústrias para São José, apesar dessa crise, e, em paralelo, como o senhor vê a atuação dos sindicatos metalúrgicos aqui na nossa cidade? Olha, primeiro, para atrair empresas, você precisa ter um ambiente favorável ao investimento. São José tem muitas coisas que favorecem o investimento. É uma cidade bem organizada, bem estruturada, é uma cidade que tem uma população muito qualificada, o que é importante para as empresas. Então nós temos uma boa posição logística, localização de São José ajuda muito. Tanto que, apesar da crise, São José tem recebido muitos investimentos. Nós temos várias novas empresas entrando no parque tecnológico, muita gente investindo em São José e muita gente querendo investir em São José. Quais alguns problemas que nós temos? Primeiro, a nossa legislação é uma legislação que não é favorável ao empreendimento, ao investimento. Falo da lei de zoneamento, mas não só da lei de zoneamento. Recentemente, eu consegui aprovar na Câmara um projeto que já é lei, criando o ARA, o Alvará Responsável Automático. Por quê? Porque quando um engenheiro, um arquiteto, desenvolve um projeto, ele faz dentro de normas técnicas e observando uma legislação. Normalmente, qualquer processo desses ia para a prefeitura e ficava lá um tempo extraordinário para ser analisado pelos nossos engenheiros. Ora, nós precisamos confiar mais no cidadão e dar mais responsabilidade ao profissional. Então, por essa lei, todo empreendimento até 500 metros, toda construção até 500 metros, o responsável assinando, que fez dentro das normas, o proprietário assinando, dizendo que fez dentro das normas, isso não precisa mais passar por essa burocracia na prefeitura. Documentação agiliza muito mais o processo. Agiliza. Então, mecanismos como esse, uma nova lei de zoneamento na cidade, são fundamentais para o desenvolvimento de São José. E uma outra coisa, que é construirmos um pacto na cidade, envolvendo empresariado, trabalhadores, sociedade civil, no sentido de que a cidade se abra mais para o setor da economia que mais cresce no mundo inteiro, que é o setor de serviços. Nós precisamos mudar um pouco o nosso conceito. A indústria é fundamental,
Nós temos dado todo o apoio aos investimentos industriais na cidade, porém, se você pega um país como a Alemanha, 30% da economia é industrial, 60% é o setor de serviço. Então, é fundamental que a cidade perceba isso e que a gente construa um grande acordo para atrair investimentos como esse e não perder oportunidades como acabamos perdendo por conta da legislação e até por falta desse consenso na cidade. Em relação ao Sindicato dos Metalúrgicos, eu acho que qualquer sindicato tem um papel importante, porém, não me agrada uma postura muito radical. Eu acho que nós temos que estar sempre abertos ao diálogo. O Sindicato de Trabalhadores, ele representa os interesses dos trabalhadores. A empresa tem uma visão diferente. Isto é natural, faz parte da vida. É como a relação pai e filho. Cada um tem uma visão de mundo, uma experiência diferente, um ponto de vista próprio. Agora, a forma de você avançar é o diálogo. E o que eu sinto que falta muitas vezes nesse sindicato é exatamente isso. Isso acaba, em alguns momentos, prejudicando a cidade. Certo. O senhor comentou agora, durante a sua última resposta, que você vai perder uma grande oportunidade. O senhor estava se referindo ao World Trade Center? Por exemplo, ao World Trade Center. Eu acredito que nós perdemos, né, uma oportunidade de um investimento de aproximadamente 2 bilhões de reais, e nós teríamos aqui um centro de convenções para 3.000 pessoas, para eventos internacionais, que além da importância em si desse centro de convenções, dos empregos que ele mesmo vai gerar, você injetaria na economia da cidade, né, dinheiro de pessoas que viriam do país todo, do mundo inteiro, participar de eventos em São José. Porque o WTC nos permitiria entrar num circuito internacional de eventos. Então você teria, por exemplo, aqui encontros de empresários do setor de TI, de médicos, de advogados, de juízes, ou seja, dos mais variados segmentos, que evidentemente chegando da cidade, né, vão gastar no comércio, vão gastar na hotelaria, vão gastar no transporte, né, e com isso injetando recursos na economia. Não só também trazendo esses recursos, mas também deixando recursos, né? Porque é uma área enorme de 600 mil metros quadrados, onde teria várias outras... Sem contar um outro aspecto que é o seguinte. Você tem, por exemplo, aqui um evento qualquer de empresários. Eles vão conhecer a cidade. Vão ver que São José é uma cidade com boa infraestrutura, né? São José é uma das melhores cidades brasileiras. Então, muita gente que tem um potencial de fazer investimentos, ao conhecer uma cidade, pode dizer, poxa, essa é uma cidade interessante. Isso acontece no mundo inteiro, né? Seria realmente um ambiente propício para rodadas de negócios, né? Para realmente ser uma vitrine de São José. Já estendendo o World Trade Center aqui, desse terreno enorme que nós temos no Aquários, descendo um pouquinho mais para a Arena. Como que está a situação da Arena hoje? A Arena tem um problema jurídico. Está embargada a obra, né? Exatamente, há um problema na justiça, porque o que aconteceu, para que as pessoas entendam a irregularidade básica que foi identificada ali. Na hora de fazer a concorrência, a prefeitura apresentou um projeto, disse, nós vamos contratar isso. Na hora de executar, foi executado um outro projeto. O conjunto de mudanças que foi feito no projeto descaracterizou aquele projeto contratado. Você pode contratar uma obra e, ao longo da execução da obra, fazer alterações. Mas quando você altera o essencial, você tem uma distorção que o próprio Tribunal de Contas da União já disse que é uma irregularidade insanável. Por quê? E por que isso é considerado uma irregularidade? Porque quando você diz, eu vou construir isso, e apresenta numa licitação, numa concorrência, muitas empresas vão olhar e vão dizer, eu não tenho condições de fazer isso. O meu preço para fazer isso é X. A hora que você modifica totalmente o projeto, aquele que não participou lá da concorrência, poderia ter participado com aquelas outras condições. Então é aí que você tem a irregularidade
que causam problema ali. Nós escutamos boatos, Carlinhos, não é nada oficial, de que haveria possibilidade de inserir na arena creches, escolas. Existe isso? Procede essa informação? Nós temos um estudo, temos até um projeto desenvolvido. Nós não divulgamos porque nós estamos buscando os recursos para executar esse projeto. Certo. Então, eu não gosto de ficar fazendo propaganda daquilo que eu não tenho a segurança de que eu tenho o recurso e a condição de fazer. Nós estamos buscando recurso hoje em Brasília para nós fazermos uma obra de drenagem no Jardim das Indústrias e Alvorada, que é um ponto crítico ali. Naquela descida ali, né? Exatamente. E dentro dessa drenagem, a gente prevê a obra da arena, não só como uma arena esportiva, mas voltada à educação. Veja o que nós estamos fazendo lá no Teatrão da Vila Industrial. O Teatrão, nós vamos ter uma arena para 4, 5 mil pessoas mais ou menos, onde vão poder se realizar convenções, encontros, exposições, jogos de campeonato de basquete, jogos de campeonato de vôlei. Vão poder, o basquete, São José vai poder, futsal, vão poder utilizar lá. O futsal não, por conta das dimensões da quadra. Mas o basquete e o vôlei sim, vão poder utilizar lá. E nós vamos reunir lá professores, vamos reunir estudantes. E nessa arena nós teremos uma creche para 200 crianças. Isso é um conceito já aplicado no Rio de Janeiro, por exemplo, no Sambódromo, onde você tem um equipamento que não tem uma utilização diária, cotidiana, e você aproveita parte da estrutura para ter um equipamento permanente. O Sambódromo ele tem uma escola funcionando lá ao longo de todo o ano, e nós vamos fazer a mesma coisa ali. E vamos fazer lá também um centro de ciências, que vai ser uma coisa muito interessante para a cidade, para a nossa rede municipal de educação e para toda a cidade, para toda a região também. Ainda falando sobre obras, Carlinhos, a gente recebe muitas críticas do que foi feito na Avenida 9 de Julho, que era uma obra desnecessária, que tende a piorar o trânsito, reduziu de 4 faixas para 2. Como o senhor rebate essas críticas ou recebe essas críticas? Bom, primeiro não houve redução de faixas de rolamento, continuamos com 3 faixas de rolamento ali. Não diminuiu? Não, faixas de rolamento não. O que houve é a diminuição do estacionamento. Do estacionamento, exatamente. Mesmo assim existem vagas de estacionamento, um número um pouco menor, mas existem vagas de estacionamento. A prioridade das vias é o deslocamento das pessoas, a mobilidade, não é o estacionamento. A gente procura sempre manter o máximo de vagas possível para facilitar a vida das pessoas e mantivemos muitas vagas ali. Inclusive, a pedido dos comerciantes, estamos liberando em alguns horários, né, e dias o estacionamento também do lado direito. Agora, não há problema de fluidez hoje na 9 de julho. E a 9 de julho nós fizemos um investimento com duplo objetivo. Primeiro é garantir a mobilidade através de bicicleta. Nós precisamos tomar consciência disso. O carro, o automóvel, ele é um veículo que não pode ser estigmatizado e nem demonizado. Tanto que nós estamos fazendo muitos investimentos para melhorar a fluidez de veículos. A Viaduto Canebu é um exemplo. Porém, o Código de Trânsito brasileiro e as práticas mais modernas, mais aceitáveis no mundo inteiro hoje, são aquelas que levam a mobilidade também para o pedestre e também para a bicicleta, com segurança. Então, o primeiro objetivo nosso ali, ter uma ciclovia que permita o deslocamento das pessoas da região norte da cidade, da região oeste de São José até o Vicentino Aranha. O Vicentino Aranha hoje é um parque com maior frequência na cidade. Ele era um parque já muito bonito, mas nós demos vida a ele, com atividades, com eventos, com programas e com restauro de vários pavilhões. Foram 3 pavilhões que nós restauramos ali. E esse é o segundo objetivo do investimento da 9 de julho. Deixar a 9 de julho uma via mais compatível com o Vicentino Aranha. Porque ela era uma via, digamos, de um trânsito que dificultava muito ao pedestre. E ali você tem pessoas todos os finais de semana, todo dia de manhã, todo dia à noite, fazendo caminhada, indo e vindo. Então aquele investimento também é para, digamos, alargar as fronteiras do Vicentino Aranha e dar mais segurança ao pedestre e ao ciclista que frequenta esse parque. Então, muitos falam, o senhor falou do ciclista, muitos falam que é uma via que não liga, ela tem um ponto final, ou seja, só é a 9 de julho de ciclista.
existe um outro planejamento de, né, pegar de um outro ponto e chegar nela, talvez vindo uma Ademar de Barros? Nesse exato momento, nós estamos fazendo, está em obra agora, né, a ligação, a conexão da ciclovia que vem do Banhado, da Avenida São José da Luiz Jacinto, certo, com a ciclovia que vem da Borba Gato. Essa da Borba Gato vai sair no Jardim das Indústrias e vai sair na Urbanova, com a ciclovia da 9 de julho. Então, ali em frente ao tênis, nós estamos fazendo a conexão dessas 3 ciclovias, de maneira que a pessoa vai poder sair do Vicentina Aranha, né, da 9 de julho, e ir até o Parque da Cidade. E até o Alto de Santana, onde nós estamos construindo um parque maravilhoso, que é o Parque Alberto Simões. E até a Urbanova, e até o Jardim das Indústrias. Outro parque também do Urbanova. Também outro parque ali, que é o Parque Ribeirão Vermelho. E falando do Urbanova, na verdade, atualmente a gente só tem uma via só, né, para o Urbanova. Existe algum outro projeto de tentar colocar uma outra via? Existe um projeto de engenharia desenvolvido pela Prefeitura, um acesso passando ali em frente à Esplanada do Sol, na chamada Estrada da Hípica, com uma nova ponte. Nós temos um projeto já desenvolvido, projeto de engenharia. Nós temos uma parte dos recursos, que são de empreendedores privados ali da região, são recursos que estão carimbados, estão depositados numa conta específica, que só podem ser utilizados para isso. E agora o próximo passo vai ser o licenciamento ambiental dessa obra, que é um licenciamento bem complexo, porque exige EIA e RIMA, ou seja, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, e certamente vai necessitar também de audiência pública e autorização da CETESB. Mas é a alternativa que nós temos de acesso hoje, além, evidentemente, de melhorar os acessos já existentes, como nós estamos fazendo com a passarela ali da Urbanova. Certo. Ainda com relação à mobilidade, Carlinhos, os corredores, até com certa frequência, a Prefeitura divulga números positivos referentes à implantação dos corredores de ônibus, né? Viagens mais curtas, menor tempo de espera. Isso foi uma conquista para se usar os corredores de ônibus, porque a gente recebe muitas críticas com relação à Avenida dos Astronautas. Como é que você vê a implantação do corredor nessa avenida? O corredor da Avenida dos Astronautas, ele é um corredor mais voltado para um horário onde você tem, especialmente ali, a entrada e saída de trabalhadores do INPE, da Embraer, das empresas ali daquela região. Nós fizemos lá todas as adaptações para que ele pudesse atender o objetivo, que a prioridade é o ônibus, é o transporte coletivo, causando, digamos, o menor impacto possível para quem está de automóvel. Nós devemos lançar nos próximos dias a concorrência para a construção da Via Cambuí. A Via Cambuí nós desenvolvemos o projeto, a Via Cambuí nós já fizemos o licenciamento ambiental, conseguimos agora a última licença, que é a licença de instalação. Já tínhamos a licença prévia, fizemos audiência pública, estudo de impacto, todo aquele processo, aquelas exigências. Estamos esperando uma última autorização do BID para lançar a concorrência para a contratação. Com a Via Cambuí, você vai desafogar a Avenida dos Astronautas. Já desafogamos um pouco com aquela avenida que nós construímos junto com o Estado, Aeroporto Tamoios. Aquela obra foi meio a meio. O governo do Estado entrou com metade dos recursos, a Prefeitura entrou com metade dos recursos. Ela já ajudou um pouco a desafogar. Mas com a Via Cambuí, vai desafogar ainda mais. E aí nós vamos implantar ali o MOB, que é o nosso BRT. Como está o processo do BRT, Carlinhos? O BRT é o seguinte, nós já fizemos o projeto básico, já temos o recurso garantido na Caixa Federal, através do contrato que nós assinamos, do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Estamos no meio da concorrência. Já fizemos a chamada pré-qualificação. Houve um adiamento da licitação, né? Exatamente. É normal, um processo dessa magnitude, ele, evidentemente, ele tem ao longo... Com certeza. E a gente tem procurado o seguinte, é um investimento grande, de muito impacto na cidade, portanto, a gente tem procurado fazer com a maior velocidade possível, mas sem assodamento. Então, cada passo a gente tem dado com muita tranquilidade, com muita segurança. E ele vai ser importante por quê? Porque nós vamos ter 60 quilômetros na cidade
de corredores de ônibus com funcionamento semelhante ao metrô. Vou descrever aqui rapidamente para você. Corredor segregado, fechado, só passa o ônibus. Ciclovia paralela. As estações, você vai ter o pré-embarque. Então a pessoa vai chegar na estação, no ponto, ela não vai passar o seu cartão lá dentro do ônibus, ela já passa na própria estação. Depois é só embarcar. Depois é só embarcar. Então o ônibus encosta na estação, abre as portas, todo mundo que entra, entra, todo mundo que sai, sai. Nós vamos ter todo um sistema de computação que vai coordenar o funcionamento. Por isso eu digo que ele é parecido com o metrô. Então nós vamos ter uma central de operações que ele vai saber o seguinte, exatamente onde está cada ônibus, quantas pessoas tem dentro do ponto de ônibus, e ele vai monitorando e orientando o funcionamento do BRT. O BRT hoje existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, com um sucesso muito grande. Ele surgiu na cidade de Curitiba e hoje no mundo inteiro ele é adotado como uma solução de transporte rápido, seguro e confortável. Certo. Com relação à educação, Carlinhos, se eu não me engano, a fila da creche está em torno de 4 mil. Essa a demanda? Como resolver acabar com essa fila? Quando eu assumi a prefeitura, nós colocamos como uma meta. Nós tínhamos 8 mil crianças fora da creche. 8 mil. Nós criamos mais ou menos 5 mil vagas na educação infantil, que envolve também a pré-escola. Reduzimos a fila de 8 para 4 mil, reduzimos pela metade. Nós estamos hoje com 6, 7 creches em construção. Com a construção dessas creches, nós vamos reduzir essa fila de 4 para 2 mil crianças. E aí a nossa meta é até 2018 zerar essa demanda. A lei nos manda zerar até 2020, mas a nossa meta é antecipar em 2 anos o cumprimento. Até porque a taxa de natalidade está caindo também, né? Isso é um elemento que facilita o cumprimento dessa meta. Agora, é preciso não parar esses investimentos. Né? Nós estamos hoje com creches em construção na região sul, na região norte, na região leste de São José, na região sudeste. Certo, em relação à saúde, Carlinhos, os postos de saúde estão dando conta da demanda? Como você pretende expandir o atendimento à população? A saúde é um desafio permanente. Eu digo sempre o seguinte, é uma demanda sempre constante e sempre mais ampla, por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas estão vivendo mais e querem e merecem viver com qualidade de vida. Isso demanda mais serviços de saúde. Segundo aspecto, o Sistema Único de Saúde, ele faz com que uma cidade como São José, que investe muito em saúde, acabe atendendo não só os seus cidadãos, mas cidadãos de outras cidades. Com certeza. Então, na medida em que você melhora o atendimento aqui, aumenta o número de pessoas da própria cidade que procura o serviço público e das cidades vizinhas e até de cidades distantes. Então, o investimento na saúde ele tem que ser constante, buscando uma gestão mais eficiente, um atendimento humanizado, né, e as escolhas corretas para você promover a saúde. Eu, por exemplo, investi em PSF, Programa de Saúde da Família. Não existia em São José o PSF. Tinham 4 equipes. É praticamente inexpressivo. Né? Nós aumentamos para 44 equipes. Por quê? Porque a saúde, ela não é... A gente, quando pensa na saúde, você já pensa logo no hospital, no médico, na cirurgia. E saúde é uma condição de bem-estar da pessoa que você promove na medida que você tem hábitos saudáveis, na medida que você costuma avaliar a sua pressão. Trabalho de prevenção. De prevenção. Então nós investimos muito nessa prevenção, como investimos também no setor de urgência e emergência da cidade, com 2 novas unidades de pronto atendimento, e com a implantação do SAMU, que foi um grande ganho para São José, não apenas pelo número de ambulâncias, você tinha 2 ambulâncias de resgate, hoje são 9 ambulâncias no SAMU, mas não é simplesmente a quantidade,
É o protocolo de atendimento que você faz. Existe uma central de regulação que recebe a ligação, orienta a pessoa que está acompanhando o paciente, orienta que tipo de ambulância nós vamos mandar para lá, porque nós temos agora a ambulância UTI, que vai com o médico. Portanto, o ganho que você tem é um ganho de resposta mais rápida, mas também um atendimento melhor. Mas a pessoa que está lá do lado de alguém que teve um infarto, um AVC, um acidente de trânsito, ele já pode, com as orientações que recebe, adotar procedimentos que são importantes para a recuperação daquela pessoa. Quando ele entra na ambulância, ele já começa a ser medicado, né, já começa a receber os primeiros atendimentos. Certo. Uma questão relacionada aqui ao Jardim Aquários, Carlinhos, realmente no seu governo houve grandes ganhos de mobilidade, até uma aclamada saída para a Nova Era aconteceu aqui pelo final da rua Armando de Oliveira Cobra. Nós estamos recebendo muitas reclamações sobre a falta de iluminação ali no novo trecho. Quando isso será solucionado? Nós temos um programa amplo de expansão de iluminação pública, né? Isso, então um programa amplo de investimentos em iluminação, estamos executando esse plano dentro de uma sequência. São José sempre foi uma cidade bem iluminada e da nossa gestão nós ampliamos, né, essa iluminação e você sempre precisa ficar atento e constante nesses investimentos, tanto nos investimentos de novas iluminações, como esse caso que você falou aqui, do Aquários, quanto a manutenção. A manutenção a gente tem que lidar com o desgaste, né, dos materiais, que é uma coisa natural, mas nós temos que lidar também com os problemas de segurança e com os problemas de vandalismo, né? Nós temos muito investimento que nós fazemos simplesmente para consertar luminárias que foram depredadas, fios que foram roubados, esse tipo de coisa. Certo. Para encerrar, Carlinhos, de acordo com a última pesquisa Ibope, divulgada há alguns dias, apesar de o senhor estar na liderança, o senhor candidato apresenta um maior índice de rejeição com 52%. O que isso representa para você? Olha, a pesquisa, o fato de estar em primeiro lugar agora, né, representa simplesmente uma tendência do momento. Estar em primeiro lugar agora pode te deixar gratificado, alegre, tudo isso, né? Mas você tem que estar em primeiro lugar no dia da eleição. Isso vale também para a rejeição. Eu sei que a política está muito desgastada, e sei que as pessoas hoje têm muita desconfiança e nós temos que respeitar e dialogar com esse sentimento das pessoas, né? Eu não rejeito ninguém, tá certo? Então eu estarei aberto nesses pouco mais de 30 dias de campanha ao diálogo com as pessoas, né, para mostrar o que nós fizemos, né, que nós temos condição de fazer aquilo que a cidade ainda pode avançar. Tá certo. Essa foi a entrevista com o candidato à reeleição, Carlinhos Almeida, do Partido dos Trabalhadores. Carlinhos, muito obrigado pela presença e boa sorte. Obrigado. Então, ficamos aí com mais uma entrevista, né, hoje com o Carlinhos. Agradecemos aí a visualizações de vocês e curtam a nossa página no Facebook, Instagram e espero que possamos aí ter levado um pouco de informação para a decisão do teu voto. Obrigado.